Oi, pessoal. Uma pesquisa organizada por um professor da Universidade Franciscana e que conta com a ajuda de alunos do curso de Ciências Econômicas, também da UFN, elaborou uma análise do mercado de trabalho formal em Santa Maria. Na mais recente análise, o grupo buscou quais setores perderam mais empregos e também quais setores se recuperaram diante da crise econômica. O projeto Informação Econômica está na internet e tem a coordenação do professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Franciscana, Thales Zamberlan Pereira. Ele é o nosso convidado desta edição do programa Universo Acadêmico. Professor, seja muito bem-vindo ao Universo Acadêmico. O foco inicial do projeto, professor, é o mercado de trabalho aqui da cidade de Santa Maria, mas em breve, vocês devem também analisar outras áreas de interesse econômico, acredito que também social, aqui da cidade de Santa Maria. Num primeiro momento, um projeto que está completando um ano já, professor, e que traz exatamente um mapa de como é o mercado de trabalho em Santa Maria. Isso, seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. A ideia foi oferecer para a população um meio de obter informações mais específicas de Santa Maria. Então, geralmente, a gente tem um conhecimento só de dados de desemprego e outros tipos de dados econômicos, por exemplo, para o Brasil ou para o Rio Grande do Sul. A gente não tem para municípios, E como a gente estava vivendo uma crise econômica que tinha efeitos no desemprego muito forte, Então, foi uma iniciativa do curso de organizar e sistematizar essa base de dados e disponibilizar para a população. Então agora a gente tem uma boa ideia de quando é que a crise começou em Santa Maria, quanto tempo ela durou, quais setores foram mais atingidos, quando a recuperação começou e quais os tipos de emprego que estão carregando essa recuperação até o momento. Sim, toda essa análise, essa pesquisa que o senhor e outros alunos fazem, isso está indo para a internet, está ficando disponível para quem quiser acessar, a partir do site economiasm.com. Inclusive a gente tem imagens, explica um pouquinho sobre como é esse projeto, que tem a sua coordenação e também quais alunos, estão participando neste momento desse projeto. Se a gente clicar, professor, ali em Mercado de Trabalho de Santa Maria 2007 a 2019, a gente passa a ter uma comparação, em relação ao mercado de trabalho, em relação ao emprego formal, dos meses em que se relacionam. E aqui, por exemplo, até para a gente ter uma ideia já, introduzindo exatamente isso, para saber o que aumentou, o que diminuiu, a gente tem esse primeiro gráfico. E nesse primeiro gráfico a gente traz um comparativo entre as cidades de Santa Maria, Pelotas e Chapecó, em Santa Catarina. O trabalho, na verdade, ele tem esse cunho, ele visa uma análise de Santa Maria com outras cidades gaúchas e também com outras cidades aqui do sul do Brasil. Olhando ele, professor, o que dá exatamente para dizer? A recuperação dos empregos, ela vem ocorrendo aqui em Santa Maria e principalmente qual é a expectativa para 2020? Isso deve se manter também? Esse gráfico aí, ele apresenta a média do saldo do emprego formal dessas cidades, Por que a gente usa a média de 12 meses ali que tá ali em cima do gráfico? Porque o saldo do emprego ele varia muito de mês a mês. Então, por exemplo, agora em dezembro, o saldo é sempre negativo em todas as cidades do Brasil. Então, a gente não pode comparar dezembro com novembro, por exemplo, Porque sempre vai ser negativo. Então, a gente fazendo a média dos 12 meses, a média do ano, a gente tem uma ideia da tendência do emprego nessas cidades. E por que comparar com outras cidades? Porque a gente tem que colocar Santa Maria em algum contexto. A gente tem que saber se Santa Maria está comportando de uma forma diferente ou semelhante a outras cidades. Por que a escolha, por exemplo, de Pelotas, Caxias do Sul, Passo Fundo e até mesmo Chapecó em Santa Catarina, professor? Porque são cidades que têm características populacionais e econômicas semelhantes. Então, o tamanho da produção do PIB dessas cidades é mais ou menos semelhante, a população é mais ou menos semelhante. Não faria sentido nós compararmos, por exemplo, Santa Maria com uma cidade muito pequena, que a variação do emprego é muito diferente de Santa Maria. Então, a gente só pega essas cidades que têm tamanho semelhante. Também não é muito útil a gente comparar, por exemplo, Santa Maria com Porto Alegre, que é uma cidade muito maior, então a estrutura do emprego é relativamente diferente. Sim. Então, o que a gente pode ver aí, claramente, é a crise que ocorreu entre 2015 e 2016 em todas as cidades desse porte que tem. E para nós, no momento, o que é interessante é nós vermos a recuperação que está acontecendo. E aí surgem algumas questões interessantes. Se a gente for comparar, por exemplo, entre 2010
até 2014, a estrutura do saldo dessas cidades é muito semelhante. Sim. Durante a crise, elas também são semelhantes. Mas agora a recuperação, pelo menos por enquanto, elas estão tomando um padrão diferente, que é uma coisa nova, uma coisa que eu não esperava. Chapecó, por exemplo, tem retomado em uma velocidade muito maior, por exemplo, do que propriamente dito Santa Maria e Pelotas. Em síntese é isso, professor. Exato. Então, por exemplo, nós temos, é interessante essas três cidades, porque são três padrões completamente diferentes, né? Quando a gente atualizou esses dados agora, nesse último mês, surgiu essa surpresa negativa de Pelotas, por exemplo, né? Que Pelotas ela teve uma recuperação ali no finalzinho de 2017, o saldo ficou positivo, ou seja, né, estava criando mais empregos do que desligamentos, né? Mas, no entanto, ela voltou a ficar negativa durante o ano de 2019. Então, Pelotas ainda não conseguiu sair da crise desde 2014, que é uma coisa preocupante, né? Sim. A gente tem Santa Maria nesse comportamento um pouco semelhante, né, que foi uma retomada ali em 2018 e uma queda no saldo em 2019, porém o saldo continuou negativo, continuou positivo, tá? Sim. Então aqui em Santa Maria a gente está criando emprego, mas o saldo está baixo, a gente está criando pouco emprego. O que é criar pouco emprego? O que é um saldo baixo para uma cidade do porte de Santa Maria, que a grosso modo, a gente dizendo assim, tem cerca de 300 mil habitantes, professor? O tamanho do mercado de trabalho formal de Santa Maria, ou seja, quantas pessoas têm carteira assinada no momento, é na faixa mais ou menos de 90 a 100 mil pessoas, tá? E como é que a gente pode saber se Santa Maria está criando pouco ou muito emprego? Em termos históricos, a gente tem que usar dados para os outros anos. É por isso que a gente pegou esses dados desde 2017, desde 2007. E se nós formos olhar ali, até 2014, pelo menos, Santa Maria criava quase 200 empregos por mês, na média. Então, esse seria a base de Santa Maria na última década, né? E se a gente for comparar agora, Santa Maria cria entre 30, no máximo 50. Então a gente foi de quase 200 a 1/4 ou até menos de 1/4 que a gente está agora. Então, por isso que em termos históricos nós estamos criando pouco emprego. Esse é o grupo de comparação. Sim. E a gente pode comparar com outras cidades também. Então, enquanto a gente está criando mais do que Pelotas, se a gente for comparar com Chapecó, a gente está criando bem menos, né? Chapecó teve também perceba que é um comportamento muito semelhante, né? 2018 ali tem aquele aumento, e 2019 dá uma queda, né? Mas Chapecó consegue se recuperar diferente de todas as cidades. essa suba, né? E o que é mais interessante é que o setor, né, que está se recuperando em Chapecó, é basicamente 1/3 daquele aumento ali no final do gráfico, do azul ali, 1/3 se dá no setor de carnes. Sim. Então, e daí, talvez por isso, essa questão do aumento do valor do preço da carne, né, professor? Muitas vezes, claro que para o consumidor ele tem um impacto grandioso. Basta ir no supermercado e querer fazer um churrasco, por exemplo, né, professor? O impacto é inegável. Mas de que maneira isso repercute, por exemplo, na questão de empregabilidade? Isso tem consequências positivas, daí? Sim, normalmente a gente foca muito em termos econômicos, né, nas notícias de curto prazo. Então a gente vê lá tem algum motivo que o preço da carne, por exemplo, aumentou. Mas a gente geralmente falha de dar o segundo passo, que é o seguinte: se o preço da carne está mais alto, a demanda pela carne está mais alta. Se a demanda pela carne mais alta, vai ter incentivo de produzir mais carne. E para produzir mais carne tem que ter mais gente produzindo. Então o nível de emprego vai aumentar. E com aumento a produção, o preço tende a cair de novo, né? Então isso é interessante, exatamente isso que a gente está vendo aqui. O preço da carne começa a aumentar e rapidamente cidades que estão nesse setor, produzem carne, começam a empregar mais pessoas, o nível da renda aumenta nessas cidades. Sim, se a gente pegar Santa Maria ali, professor, né? Santa Maria que está representado por uma cor, é a cor mais escura do gráfico, né? Deu uma boa de uma retomada a partir de 2016 ali, né? 2018 manteve essa estabilidade também de uma maneira positiva. Por exemplo, em Santa Maria, se a gente pegar, quais setores, por exemplo, professor, mais empregaram durante a crise? Vocês têm esse levantamento e que, de certa forma, continuam gerando emprego agora, 2019, e a tendência para 2020? Santa Maria ela é uma cidade muito caracterizada por setor público e setor de serviços. Então, a gente é diferente, por exemplo, de Chapecó e até de Caxias,
que têm um setor industrial maior. Então, o perfil do emprego é diferente. Mas, por exemplo, durante a crise, os setores que mais perderam emprego em Santa Maria foi o setor de pessoas que são atendentes de lojas, por exemplo, que atendem em supermercados, e o setor de construção civil. Então, se nós formos analisar ali, por exemplo, categorias na classificação brasileira de ocupações ali, né? Pedreiro, esse tipo de emprego foi os que segunda maior queda, né, do nível de emprego em Santa Maria. É interessante que isso serve de medida para ver como é que está o setor de construção da cidade. Sim. Né? E a gente teve essa crise durante 2014, 2015 nesse setor, e eu analisei os dados hoje e o setor ainda não conseguiu se recuperar. Se a gente comparar desde o início da crise em Santa Maria, que começou em junho de 2014, até hoje, o saldo no setor de pedreiros e profissões semelhantes ainda continua negativo. Tá? Ou seja, a gente demitiu mais durante esse período do que a gente contratou. Então, a gente não teve uma recuperação ainda 100% do setor da construção civil em Santa Maria. Sim, mas se a gente pegar setores que já se recuperaram, professor, tirando essa parte, por exemplo, do setor que envolve o setor da construção civil, nós temos setores que já tiveram uma recuperação significativa? Sim, no último ano, então se a gente pegar o último ano daquele gráfico ali, os setores que mais tiveram emprego, saldo positivo, foi, de novo, o setor de atendimento de bares, de alimentação, de restaurantes, né, e o setor de atendimento ao público no geral, comércio, né? Então quem atende em lojas, esse tipo de setores, que é uma notícia boa, né? Porém a gente tem que lembrar o seguinte, né? Que esses empregos, eles são empregos que normalmente o tempo de contrato é menor do que outros, por exemplo, que nem no setor industrial que a gente viu ali em Chapecó, né? E são empregos que, por ter uma produtividade menor, eles são empregos que pagam menos. Então, essa recuperação em Santa Maria, ela se dá muito por empregos que têm salário um pouquinho abaixo da média, né? O que é também um pouco temerário para a situação econômica da cidade, porque Sim. a gente precisa criar empregos que paguem mais também. Correto, né? até por uma questão de atratividade e por uma questão de movimentação, né, da população economicamente ativa e da própria economia da cidade. Exato. O que acontece aqui em Santa Maria, que é bastante evidente até, se olhando os dados, é que por que é o setor de pessoas que trabalham em bares, em restaurantes, em lojas, que é o que mais cresce, né? Porque aqui em Santa Maria a gente tem essa dicotomia entre o setor público, né, que o setor público paga muito acima da média, então quando a gente tem crise, as pessoas do setor público não são desligadas, né, então essa renda se mantém, e é esse setor que mantém a renda nesses empregos aqui de serviços, né? Então, se a gente for parar para analisar, por exemplo, a demanda em bares, restaurantes, está muito ligada a salários do setor público. Sim. Já que o senhor está tocando nessa questão do salário, tem um gráfico também, né, professor, que mostra essa questão de salário. E ele também aparece, né? A gente tem aí uma média dos salários, né? Num comparativo, ele toma como, por exemplo, o mês de outubro de 2019, né? E aí a gente tem aí, por exemplo, Chapecó também liderando a lista, Pelotas praticamente empatado com Santa Maria ali, né, professor? Mas nessas três cidades que eu acabei de citar, todas elas apresentam, né, uma média salarial em aumento, né? Ou seja, buscando, né, um valor cada vez maior. Isso é por conta da inflação também, professor? Não é. Esse gráfico ele leva em conta a inflação, tá? Então a gente isso aqui está nos mostrando que os salários, em termos reais, levando em conta a inflação, estão aumentando em todas as cidades. Sim. Mas por que isso acontece? Porque isso aqui é o setor formal, né? Então, por uma questão da lei trabalhista, a gente não pode diminuir o salário das pessoas. Então, naturalmente, ao longo do tempo, o salário real vai aumentando. Ok, isso é bom, só que tem um outro lado, né? Que o outro lado é o seguinte, se a gente for comparar esse gráfico com o anterior que nós vimos, o que acontece? Quando a gente tem uma crise,
como eu não consigo baixar o salário das pessoas no setor formal, né, eu tenho menos demanda pelos meus produtos. Eu não consigo mais pagar o salário de todo mundo e eu não posso baixar o salário das pessoas. O que vai acontecer? Eu vou ter que demitir essas pessoas. Então, se a gente comparar esse gráfico com o anterior, a gente vê claramente como isso acontece. Tem a crise, o salário não cai, porque eu não posso reduzir o salário. Sim. Qual é que é a alternativa disso? Eu tenho que demitir todo mundo. Então, é por isso que tem aquela queda brusca no saldo de Santa Maria nas outras cidades. Todo mundo é demitido, né? Então, a gente tem que ver o seguinte, quem está empregado no setor formal está ganhando mais, né? Só que durante a crise são menos pessoas que estão no mercado do trabalho formal. Entendo. Acredito que o nosso público também tenha conseguido entender. Bom, hoje a gente tem uma média salarial em Santa Maria, professor, na faixa de R$ 1.200, correto? É isso que mostra o gráfico ali, né? É uma tendência que se configura para 2020 também? Essa é a mediana dos salários, né? Então, como é que a gente pode ver isso? Eu pego a pessoa que ganha menos, eu tenho 100 pessoas no mercado de trabalho formal de Santa Maria, eu tenho a pessoa que ganha menos e a pessoa que ganha mais. Ou seja, todo mundo com carteira assinada. Quem é que é mais representativo aqui? A pessoa que está exatamente no meio dessa distribuição. Essa pessoa no meio é a mediana, o que está nesse gráfico, tá? Então, a pessoa que ganha na metade da distribuição de renda de Santa Maria ganha R$ 1.200 e poucos, tá? Então, esse seria o salário mais representativo da população de Santa Maria, tá? Assim, a tendência é que cresça, né, esse salário, mas para nós, no momento, isso não é tão importante. O que importa mais seria o saldo aumentar, o gráfico anterior. Por que para nós é mais importante em termos econômicos? Porque quanto mais o saldo de empregos aumenta, maior a massa de salários de Santa Maria. Então, maior a quantidade de dinheiro que tem na cidade para se gastar em outros serviços. Sim. Sim. Bom, como é que fica a expectativa, professor? Porque agora, no mês de dezembro, vocês também trabalharam com essas estatísticas. Evidentemente que, de certa forma, também vão trabalhar com os meses de janeiro e fevereiro. Números, acredito que muito bons devam surgir até em virtude desses empregos, dessa contratação de fim de ano, né, para as festas de fim de ano e tudo mais. A expectativa para 2020 é que os setores que estavam, daqui a pouco, não em plena recuperação, consigam se recuperar definitivamente a partir de 2020 e aqueles que já vinham em uma franca e uma aberta recuperação mantenham-se também num status de empregabilidade positiva para os primeiros meses de 2020? Dentro das categorias que a gente analisou, a categoria que provavelmente vai crescer mais durante o 2020 vai ser o setor de construção. Então, o setor de construção a gente consegue ver que ele está crescendo de novo. Sim, então... E qual é o motivo disso, professor? Um dos motivos é que o crédito está barato de novo no Brasil, né? Então, o pessoal acompanha na TV que a taxa de juros fica caindo, né? Então, quanto menor a taxa de juros, mais barato é o crédito e o crédito ele interessa para quem vai comprar bens de grande valor. E o imóvel talvez seja o bem com maior valor possível. Então, é natural, é esperado que com uma taxa de juros menor, que a gente está agora, que vai se manter assim, o setor de construção vai crescer porque as pessoas vão ter mais acesso a crédito, né, e comprar esses bens aí. Na verdade, eu gostaria de fazer um comentário final, é que você tinha perguntado no início do programa sobre como é que o projeto vai se desenvolver, né? Sim. E eu acabei não respondendo. Então, eu só queria deixar claro que a ideia é que o mercado de trabalho é importante, mas ele não é o único setor da cidade que é importante, né? Sim. Então, a ideia é que no médio prazo aí a gente consiga expandir esse projeto de ofertar mais informação para a população na parte de educação, né? Analisar dados de educação, especialmente educação municipal, que é um negócio que a gente não tem muita informação, né? Então, ofertar para a população como é que está a qualidade das escolas, quais são as escolas que estão com desempenho abaixo do esperado comparado a outras escolas em outros municípios. Sim, um trabalho bem estatístico, né, nessa área de educação também. Num primeiro momento envolvendo a empregabilidade, a questão de salário. Num segundo momento já o setor educacional. Então a ideia, já para 2020, acredito isso, professor? Isso, A ideia é que isso seja em 2020, tem muita disponibilidade de dados para analisar isso, né? E é uma coisa que a gente, né, todo mundo sabe que a educação é uma coisa fundamental para o desenvolvimento econômico
e especialmente educação infantil, né? A gente tem evidências empíricas mostrando que a educação infantil dá o maior retorno para a sociedade do que qualquer outro nível educacional. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado o que né, crianças estão aprendendo e se elas estão aprendendo de fato. E para a gente saber isso, a gente tem que ter uma avaliação, né? Não adianta a gente simplesmente gastar dinheiro sem avaliação. Então é isso que a gente está propondo, fazer uma avaliação das escolas municipais. Perfeito. Professor Thales Zamberlan Pereira, que é professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Universo Acadêmico. As pessoas podem acessar esses dados, né, professor? Por favor. Basta colocar economiasm.com, né, na internet e, consequentemente, as pessoas vão ter acesso a esses dados que nós acabamos de mostrar aqui no programa Universo Acadêmico. Professor, parabéns também pelo trabalho e um bom 2020 para vocês lá com novas estatísticas, novos setores, né? Que cada vez mais a gente possa ter essa possibilidade de acessar o economiasm.com e observar ali uma análise não só do mercado de trabalho, não só dos salários, mas também da educação, também do acesso à saúde, também acesso, por exemplo, à infraestrutura e tudo mais que vocês consigam colocar nesse site. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, professor. Muito obrigado. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo. Depois desse intervalo, nós vamos retornar com o Universo Acadêmico e com informações sobre a segunda mostra experimental de jogos da Universidade Franciscana. 1 minuto e estaremos de volta. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. O Universo Acadêmico mostra agora um setor que vem conquistando cada vez mais espaço na indústria da tecnologia. É o mercado dos jogos eletrônicos, os games, como a garotada costuma falar. O Brasil se destaca perante aos demais países da América Latina e tem atualmente quase 400 empresas atuantes. Uma indústria que movimenta anualmente R$1,5 bilhão de reais. Pois quem também está de olho nessa cifra bilionária são os futuros desenvolvedores de jogos digitais. Por isso, o curso da UFN realizou mais uma edição da Mostra Experimental de Jogos Digitais. Um momento para apresentar ao público as produções do acadêmico da Universidade Franciscana que está neste ramo. Por aqui os números também empolgam. Foram 23 games qualificados para a terceira mostra experimental de jogos, participação muito acima das edições anteriores. É muito legal porque na segunda mostra do semestre passado ainda a gente tinha jogos de tabuleiro, né? Jogos analógicos. Daí agora são todos jogos digitais, né? Por mais que seja jogos 2D, 3D, e agora a gente está chegando perto da primeira formatura, da primeira turma do curso de jogos, né? Daí a gente vê claramente a evolução desses andar dos semestres, assim, com as novas tecnologias que eles vão aprendendo durante o curso, com novas paradigmas de programação, de desenvolvimento de jogos. Com temáticas variadas, um deles abordou a associação perigosa de álcool e direção. Algumas produções foram desenvolvidas de forma interdisciplinar. Este é o Boas Memórias. O jogo de quebra-cabeças contou com a colaboração do Grupo de Assistência Multidisciplinar Integrada aos Cuidadores dos Portadores de Alzheimer, o AMICA da UFN. Dos negócios também foi tema para o game Negócio Fechado, um jogo multiplayer que visa desenvolver conhecimentos e técnicas de negociação. Um objeto é sorteado para um jogador vendê-lo.
O vendedor negocia com seus colegas para ver quem vai comprar o produto. As produções foram apresentadas por 58 acadêmicos do 2º, 4º e 5º semestre. Tipo, a gente tem jogos, inclusive, que a gente pensou já que no futuro a gente pode aperfeiçoar eles, que a ideia tá boa, mas não tá bem polido ainda, as mecânicas não estão bem feitas, mas que dá ainda, tem coração ali, podemos dizer. E este é o lugar para desenvolver, para treinar, para aperfeiçoar. Exatamente, é aqui mesmo. Os jogos foram avaliados por uma banca externa. Matheus Camargo é gestor do Ambiente de Inovação da UFN. Noélio, desenvolvedor de jogos do Centro de Adestramento Sul do Exército. Acontece que o Centro de Adestramento Sul está buscando muito a integração da tríplice hélice, né? Que é a indústria, universidades e o governo. Tá? Então, eu vou verificar aqui o que há de interação, né? Interseção tecnológica, o que há de interseção na área de jogo e com a área militar, né, na parte de adestramento, para a gente poder fazer uma boa parceria no futuro, né? Um incentivo e tanto para os acadêmicos. O grupo do Fagner foi um dos vencedores. Eles desenvolveram o game Looking for the Way Out, que em português é Procurando a Saída, um jogo que envolve conceitos de física e eletrônica. Essa pressão de ter uma banca, de ter algo como crítica, porque a gente consegue sempre melhorando cada vez mais. A gente já teve as outras edições e a evolução de uma para outra é muito grande. E motivo para aperfeiçoar cada vez mais as produções não faltam. Segundo a 19ª Pesquisa Global de Entretenimento, divulgada pela Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais, a Abra Games, o mercado brasileiro de jogos deve crescer 5,3% até 2022. Vale muito para o portfólio também, né, que junto com o currículo são os principais requisitos para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. E de suma importância assim, para a gente esse tipo de exposição. 8 trabalhos entre curta-metragens, documentários e videoclipes foram apresentados durante a 7ª Mostra Integrada de Produções Audiovisuais da Universidade Franciscana. O evento mostra os audiovisuais criados por alunos dos cursos de graduação em jornalismo e publicidade e propaganda e também da especialização em cinema, todos da UFN. Produções realizadas com tanta dedicação, empenho e trabalho não poderiam ficar guardadas somente em sala de aula. Por isso, todos os anos ocorre a MIPA, aberta para o público externo, à comunidade acadêmica, para os pais dos alunos. Comigo, a professora organizadora do evento e também a Evelyn, aluna de uma das produções que vão ser apresentadas hoje. Professora Nelly, os alunos fazem parte de toda a produção, né? Todas as etapas da produção. Sim, são diferentes as experiências. Hoje a gente vai exibir produções que são do curso de jornalismo, da disciplina de cinema 2, do curso de publicidade e propaganda, da disciplina de produção audiovisual 2 e produtos finais da especialização em cinema. Então a especialização ela acaba que ela tem uma forma um pouco distinta de se organizar, diferente das disciplinas da graduação, mas os alunos participam de todas as etapas. Geralmente a forma como se organiza é por funções, cada um executa as funções com as quais mais se identifica. Fazem o roteiro, ajudam na gravação, na elaboração dos figurinos, chamam os atores, tudo? Tudo, exato. Tudo mesmo, a finalização também e o lançamento, porque isso é muito importante, como você falou na abertura, né? A gente não pode produzir, essas produções são muito legais, elas trazem debates muito importantes que a gente precisa fazer circular na sociedade, então a gente precisa colocar para circular. Evelyn, você é responsável então por um quarto de memória, né? Você fez o roteiro, ajudou na direção, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência muito diferente. Eu já fiz 1 ano e meio de curso de artes cênicas na Universidade Federal. Já tinha feito alguns roteiros para teatro, mas é completamente diferente fazer um roteiro para audiovisual, assim. Foi um desafio muito grande, mas a gente aprendeu muito e a gente aproveitou muito durante essa trajetória. E é um trabalho bastante em equipe, né? Sim, eu digo que o roteiro começou comigo e virou um roteiro de todo mundo, porque a gente sentou, nós escrevemos todos juntos, a prof esteve junto conosco o caminho inteiro, então é muita força da equipe ali junto para fazer esse trabalho funcionar. E o teu curta, trata sobre o quê?
Um quarto de memória, ele fala sobre assédio verbal e psicológico no ambiente acadêmico. Ele é baseado numa história real e ele tem um impacto muito forte nessa questão da visão da vítima, essa culpa que a vítima sente quando ela sofre esse tipo de violência velada. Não quis aceitar. Tá certo. E, professora, eu queria falar também um pouquinho dos temas, né? Porque, além de produzir todas as obras, né, eles pensam muito na questão do significado delas, né, do que elas vão passar para o público. E é aberto, é eles que decidem. Sim, eles têm total liberdade de escolha e eu acho que sempre são reflexos das demandas da sociedade. Então, a gente tem hoje aqui 3 curtas-metragens de ficção com 9 protagonistas femininas, todos discutindo muito a questão da mulher, seja a questão da saúde, enfim, ideológica, tudo perpassa o mundo feminino. E um dos documentários, que é da Pós, ele vai falar a respeito das desigualdades sociais que existem no nosso país. E aí, claro que os videoclipes eles vão um pouco para outra levada, porque também é a música que conduz um pouco do que vai ser essa história. A gente fez uma chamada pública, né, para que artistas locais com obras autorais se inscrevessem. A gente até estava um pouco receoso que não ia ter muita procura, mas teve mais de 60 inscritos, a gente ficou assim, muito surpreso, né? A turma toda ficou, porque a gente produziu 5, vamos conseguir exibir 4 aqui hoje. Então a procura foi grande, aí a gente fez uma seleção a partir assim, da audição da música, né? Do que a gente conseguia também, o que cada grupo conseguia imaginar que aquela música poderia render audiovisualmente. E aí as turmas fizeram um contato com as bandas e a gente foi produzindo, e hoje é a primeira exibição dessas produções. O pátio do Conjunto 3 da Universidade Franciscana se transformou em um palco para passar uma mensagem de Natal. O grupo de teatro Todos ao Palco, formado principalmente por acadêmicos da UFN, organizou um espetáculo para celebrar o nascimento de Jesus Cristo. Eles também lembraram que esse é um direito que cabe a todas as pessoas, independentemente da classe social a que elas pertençam. O irmão e eu, são eles os pilares que sustentam o pouco da noite que ainda resiste, embora prestes a sucumbir. Um pai que não aceita que a filha tenha engravidado de um homem pobre. Sua família está toda enlutada pela situação e ele quer, porque quer manter as aparências, né? E faz de tudo para que isso ocorra da melhor forma possível. A jovem acaba dando à luz na rua, amparada por mendigos. Pessoas que, como os reis magos do nascimento de Cristo, entregam de presente o que tem para a criança que chega. Está sofrendo, está abandonada e responsável por ela e também por uma criança que ela carrega. Que a gente vê que essa realidade é muito comum, muito próximo da gente. E traz essa questão do nascimento, da vida, né? Porque poderia ser Jesus, qualquer criança que nasce é importante, qualquer vida é importante. O bebê dá novos rumos à história. O Natal é comemorar o nascimento, é quando as pessoas se reúnem por causa de uma criança, é isso que a gente faz. Uma criança que foi motivo de discórdia na família, no final acaba sendo a congregação de todos. As pessoas que estão na rua e aquela família que tinha se desagregado por causa da criança. A partir do momento que a criança nasceu, todos eles se agregaram, junto com os moradores de rua, uma espécie de uma comunhão. É uma leitura nossa, assim, de uma sagrada família, digamos assim. Sobretudo de fraternidade, das pessoas olharem para as pessoas que estão em situação de rua e verem que elas são seres humanos que nem nós. A gente está precisando bastante disso no país nesse momento. 7 minutos terminam em 7 minutos, certo? Nem sempre. Esses 7 minutos de peça vão demorar um pouco mais para passar. Pelo menos na memória de quem produziu, encenou e assistiu à apresentação. Sentimento de compaixão, sentimento de solidariedade. Então acho que a peça ela deixa essa mensagem e é uma mensagem muito bonita e que a gente precisa, na verdade, levar para além do Natal. O grupo de teatro Todos ao Palco faz parte de um projeto de extensão da UFN, que já existe há 7 anos. Alunos, professores, funcionários, egressos e pessoas da comunidade participam. Esse já é o 2º trabalho do Matheus no grupo.
Me desenvolver na forma como eu vou me colocar, como eu vou conversar com o outro, a comunicação, né, que eu estou me formando. Então, é uma possibilidade de evoluir tanto como pessoa, como profissional e também sair da minha rotina. E eu sempre amei a arte como um todo, então quero continuar aprofundando ela. A intervenção cênica vai além dos muros da universidade. Apresentações em hospitais, paróquias e até mesmo na rua marcam a presença do elenco na comunidade. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação lá no nosso canal do YouTube. Basta colocar UFN TV lá na internet. Você também pode acompanhar as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos, uma boa semana também e até mais.